Bom dia, senhores. Hoje nós estamos conversando aqui com o cineasta Ruiter Covello Duarte, um gaúcho radicado aqui em Brasília, com prêmios nacionais e internacionais de cinema. E ele vai nos contar um pouquinho da sua história, porque além de cineasta, ele é um amante das artes marciais e um praticante das artes marciais. Eu sou o grão-mestre Luiz Guilherme Marciano e este é o canal Falando de Lutas. Bom dia, Ruiter. Como é que você está? Tudo bem? Bom Como é que dia, estão as tudo coisas por certo? aí? Foi tudo certo, estamos levando aí. Legal. Ruiter, eu queria assim que você levasse aos nossos telespectadores, aos que são amantes das artes marciais, um pouquinho da tua história, o que te motivou a gostar tanto das artes marciais. Eu sei que você foi um praticante, ou é ainda, de jiu-jitsu, foi meu aluno de Muay Thai, enfim, conta um pouquinho da tua história, Ruiter. Bom, eu sou gaúcho, né, como foi falado, sou do Rio Grande do Sul. Eu morava numa cidade muito pequena chamada Itaqui, que faz fronteira com a Argentina. É a cidade mais longe da capital. Nessa cidade não tinha artes marciais, então nem judô tinha, assim, que é o que eu acho que é a arte marcial mais difundida nessa época, né? E aí chegou um professor de karatê. Um amigo meu foi fazer aula e me chamou. Foi minha primeira arte marcial. Eu fiz karatê durante 1 ano e meio. Aí depois acabei indo para Porto Alegre, né, para a capital, e aí dei um tempo nas artes marciais. Vim para Brasília e aqui eu comecei a fazer capoeira. Fiz uns 3 anos de capoeira. Aí voltei para o Rio Grande do Sul de novo, dei um tempo, uma pausa nas artes marciais, porque a vida, às vezes, a gente não consegue fazer tudo junto, né? Nessa época eu estudava no colégio militar, é um colégio que requer muito estudo, muita dedicação, então eu acabei meio que abandonando as artes marciais. Com o tempo eu sempre senti falta de fazer, porque eu sempre gostei de fazer artes marciais. Aí voltei, eu já estava morando em Brasília, já casado, trabalhando, comecei a fazer Muay Thai, né? Me apaixonei pelo Muay Thai, fiquei 2 anos treinando com o mestre, né? Aprendi muito. Aí passei no concurso público, aí eu pensei e meu horário não batia. Só que eu estava numa vibe tão boa de treinamento que eu não queria parar, né? E o horário não batia e depois a gente entra para uma equipe, a gente não quer trocar de equipe, né? E aí eu digo, tá, vou treinar jiu-jitsu, então. Aí comecei a treinar jiu-jitsu e acabei lesionando o joelho e agora estou parado. Mas eu sinto muita falta de treinar, né? Treinar para mim é importante, eu sempre gostei de treinar. Legal. Legal porque, assim, né, é o que eu sempre digo, as artes marciais, ela congrega um monte de pessoas de diferentes vibes e diferentes segmentos profissionais, principalmente. Você vê que eu tenho alunos, você sabe muito bem disso, dentista, professor, cineasta como você, médico, advogado. Quer dizer, todo mundo, naquele momento, se despe da sua parafernália diária e vira um praticante de artes marciais e se associa àquele sentimento de evolução, de crescimento. Eu acho muito legal. A arte marcial, para mim, bom, preciso falar, né? A arte marcial, para mim, é minha vida. Eu larguei minha vida profissional para me profissionalizar nas artes marciais. Ruiter, eu queria que você fizesse um paralelo, aquilo que a gente conversou em off aqui, fizesse um paralelo sobre o teu entendimento do cinema e as artes marciais. Como é que você vê isso? Isso te motivou? Conta um pouquinho disso aí para nós. Assim, antes eu nasci na década de 80, né? Eu sou de 80, exatamente, do ano 80. Então, eu acho que foi uma época que houve muito material audiovisual de cinema e desenho e que chegou no Brasil e motivou muitos praticantes por isso, né? Eu me lembro com 5, 6 anos ir no cinema da cidade, né? Cidade pequena, estava passando o Bruce Lee, era lotado, assim, eles tinham que fazer várias sessões para ver o Bruce Lee. Paralelo a isso, na televisão, a Manchete chegava com desenhos, animes japoneses, tipo Cavaleiros do Zodíaco e alguns seriados, Jiraiya, Giban,
E aí eu me lembro todos os meus colegas, principalmente os meninos, olhavam aquilo com admiração e queriam lutar. Tanto que no recreio a gente fazia aquelas simulações de luta sem pé nem cabeça, chutando, dando golpe, mas sem técnica, né? E então o cinema ele foi aí Karate Kid, nossa senhora, quando apareceu o Karate Kid no Brasil foi um estouro, todo mundo queria assistir. Aí o Grande Dragão Branco aí foi uma sequência de filmes que foram fazendo fãs e depois futuros praticantes de luta, né? Porque o cinema ele influencia muito a nossa vida, principalmente o cinema americano. A gente teve uma enxurrada de cinema americano ali, ainda mais depois da década de 90, por causa do Plano Collor, que ele abriu, o pessoal falando que ele meio que matou o cinema nacional nessa época, mas chegou muito material, muito produto americano, e a gente chama não só o A, chegou o B, aquele filme B, que era um filme, geralmente de luta era um filme B, baixo orçamento, mas ele chegava no Brasil impactando, porque o pessoal aqui era sedento desse tipo de material, né? Uhum. Então ele chegou e o público aceitou de bom grado, aceitou muito bem, o que acabou aumentando também nas academias a procura por artes marciais, né? Aí o senhor, que é professor, pode explicar melhor para nós como é que foi esse boom de alunos com as lutas, né? Com os filmes de luta. Você sabe, Rui, que tem uma coisa curiosa. Quando o Grande Dragão Branco, do Jean-Claude Van Damme, ele foi lançado no Brasil, eu estava viajando de lua de mel. E eu, à tarde, lá em Alagoas, em Maceió, eu fui com a minha esposa assistir o Jean-Claude Van Damme e esse filme, né? E fiquei encantado, porque era justamente a tradução de tudo aquilo que a gente queria em termos de conhecimento. Eu já era formado, mas aquilo trazia um cabedal de novos roteiros, sabe, trazia uma história mais verdadeira, porque aquilo foi filmado em Ayutthaya, na Tailândia, nas ruínas, e aquilo depois eu vim a conhecer o local onde foi feito aquilo. Então, assim, foi fantástico. E quando eu voltei, terminou minha lua de mel, voltei para a academia, minha academia estava lotada de gente que, motivada por esse filme, procurou, porque eles usavam aquilo ali como kickbox, né? E uma mistura de kickbox com Muay Thai. E naquela época eu usava o nome para chamar a atenção de Kick Thai Box. Então, os caras associavam aquilo e a academia lotou. Então, quer dizer, para mim, em termos financeiros, na época, foi uma maravilha, porque eu lucrei muito com isso, né? Então, assim, é bem em cima do que você está falando, a influência que o cinema, principalmente naquela época, que eu costumo dizer, quando eu converso com os mestres mais antigos da minha época, eu falo sempre que a arte marcial, na nossa época, era uma coisa muito romântica, né? A gente acreditava. Eu, por exemplo, ia nas matinês do cinema, a gente pagava para o porteiro nos deixar entrar, porque a gente era menor de idade, e a gente assistia a tarde inteira, Bruce Lee, filmes de chineses, os caras andando na parede, saltando, e acreditavam que aquilo era verdade mesmo, que se você treinasse com afinco, você chegaria naquele igual ao gradiente, né? Depois você começa a treinar e vê que, obviamente, a limitação das leis da física ela é premente nesse caso, né? Mas, assim, então, o que eu quero dizer com isso? Na minha época, principalmente, o cinema trouxe muita influência para os praticantes de artes marciais. Eu cito um outro exemplo. Na década de 70, ali, 78, 79, não tenho muita certeza disso, tinha um desenho chamado Shootbox, que contava a história de Savat Savamur, um japonês karateca, que vai fazer uma luta contra um tailandês, que ele não conhecia, desconhece a técnica, e ele é massacrado por esse tailandês, e aí ele fica encantado com aquilo e se muda para a Tailândia para aprender
o Muay Thai. E ele é considerado um traidor no Japão, porque ele era um herói no Japão, e ele larga o Karatê e vai para o... Cara, aquilo ficou na minha cabeça, e você veja só, que não só na minha cabeça, mas na cabeça do grão-mestre Rudimar Federico também, por quê? Porque chutebox acabou virando o nome da academia dele, a maior academia de Muay Thai do Brasil, uma das maiores, se não for a maior do mundo, né? Então, você veja a influência do cinema, mais uma vez, sobre os praticantes de artes marciais, né? Não, e a gente vê que o enredo dos filmes, eles tinham uma fórmula. Geralmente os filmes têm uma fórmula, né? Que era um mestre oriental com um aluno fraco ou sem conhecimento ocidental. Exatamente. E aí todo esse treinamento de ele aprender obediência, porque para os orientais o ocidental não tinha, ele não era uma pessoa regrada, não tinha força de vontade de se manter, então eles tinham que ensinar. Fora que a arte marcial era proibida para os ocidentais, que era uma coisa oriental, uma arma oriental. Tem Então, uma outra coisa que eu estou esquecendo aqui, não podemos esquecer da influência que teve aquela série que passou na Globo, o Kung Fu, o Kwai Shan Ken, que foi, assim, um marco, né? E era exatamente uma pessoa franzina que vai para a China, se submete a toda uma dificuldade que ele enfrenta para entrar, porque ele era o ocidental, como você está dizendo, até ele ser aceito pelos monges budistas, né? E que eles começam a treiná-lo, e ele se torna um ícone da luta. Cara, aquilo ali, na minha infância, eu era pré-adolescente na época, aquilo ali, pô, é tudo que eu queria, né? Porque eu sempre fui magrinho, leve, e tudo que eu queria era uma ferramenta daquela ali, né? Então, a gente acreditava nisso aí, né? Então, desculpe te interromper, mas só foi para... Não, e a gente teve, nessa de seriado, teve um Pequeno Ninja também, que ia direto na criança. Porque ele olhava a criança, pelo menos eu devia ter uns 5 anos na época do Pequeno Ninja, um pouquinho mais, e ele batia em adultos. Então, quem era criança olhava aquilo, será que treinando eu consigo fazer É isso? exatamente isso. O treinamento, eu voltar o outro dia, mesmo estando cansado, mesmo tendo vontade de ficar brincando com os amigos, eu ia lá treinar. Então, é um abrir mão, é uma responsabilidade que a criança assume, que eu acho importante, porque ele, mesmo que seja uma fantasia, eu quero chegar naquilo lá, quero criança bater em adulto, não, a pessoa vai treinar, mas assim, depois que descobre, né, com o tempo que não consegue. É a mesma coisa com os super-heróis, né? As crianças têm essa visão de super-herói, que é o se sobressair dos outros, é o ser melhor que os outros, né? Eu ser mais forte, eu não aceitar desaforo, eu não apanhar na escola, não sofrer bullying, né? Por isso que os nerds, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que são os amantes dessas histórias em quadrinho, de luta, de toda essa cultura, são geralmente as pessoas que são mais fracas e oprimidas, né? Ele quer ter uma ferramenta para melhorar, ele quer ter uma ferramenta para não ser mais humilhado, para não ser mais ultrajado, né? Então o cinema traz essa coisa. Só que a diferença entre as artes marciais e os super-heróis é que os super-heróis do nada ele ganha um poder e ele fica muito forte e imbatível. As artes marciais não, eu tenho que treinar, eu tenho que lutar, a dor vem junto com a evolução. Por exemplo, o grande dragão branco, que ele batia na bananeira com a canela até quebrar a bananeira, sabe? Aquilo é uma cena icônica para quem pratica artes marciais. Tanto que hoje em dia, eu digo que depois que veio o MMA, né, que veio o UFC e os outros eventos, Pride, acabou tirando um pouco dos filmes de ação, de luta. A gente não vê mais grandes lançamentos de luta, porque as pessoas começaram a ver o MMA e ver como que é na realidade. Né, o MMA ele tomou esse espaço do cinema. Eu diria que, eu sempre digo, você já me ouviu falar isso nas minhas aulas, eu sempre digo que o Muay Thai sofreu muito com o MMA. O MMA, para mim, não foi uma coisa boa para as artes marciais. Eu falei do Muay Thai, mas posso falar de todas as artes marciais.
porque o Muay Thai trouxe um atalho para muita gente. Porque o que quer dizer MMA? Mistura de artes marciais. Quer dizer, quando eu misturo as artes marciais, eu não sou especialista em nada, né? Quando lá atrás os Gracies trouxeram a ideia do Ultimate, era para colocar à prova qual era a melhor arte marcial. Ou seja, eu sou um especialista de Muay Thai, você é um especialista de Kung Fu, e a gente combate e um prevalece sobre o outro. Esse era o objetivo. Mas daí o que os caras entenderam? Não, eu quero ganhar por ganhar. Eu quero ser o melhor. Então, eu não vou defender a minha arte marcial, eu vou defender o meu caixa no final do evento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me especializar em nada. Eu vou ter um pouco de cada um, né? Então, eu vou ser um pouco de judoca, um pouco de wrestler, um pouco de nakmuay, um pouco de karateca, e vou enfrentar todas as adversidades. Se o cara for bom no chão, eu sei me defender no chão. Se o cara for bom de trocação, eu sei trocar com ele. Se o cara me arremessar, eu sei cair e também sei arremessar. Então, com isso, você quebra esse cristal que você estava falando, que da nossa época, do romantismo, que a gente achava que a arte marcial, bem treinada, bem praticada, bem exercitada, nos levaria a quase ser um super-homem, né? Porque te dava condições do fraco estar enfrentando o forte e vencendo, que é, por exemplo, o princípio do judô, né? O princípio do jiu-jitsu mesmo, onde as pessoas mais franzinas vencem os mais pesados, mais fortes, né? Então, o MMA, para mim, eu falando, foi um prejuízo para as artes marciais, né? Porque quando eu falei de atalho, o que eu quero dizer com atalho? Muita gente começou a dar aula de MMA. Mas o que é dar aula de MMA? Eu sou especialista em quê? Eu sou formado em quê? Em nada. Eu simplesmente treinei MMA, vou dar aula de MMA. Então, com isso, você abre uma brecha muito perigosa e a gente enfrenta isso, a picaretagem, os falsos professores dando aula, né? Então, abriu-se aí mais um precedente, né? Não, tanto que já em algumas entrevistas o Royce Gracie ele disse ser contra o jiu-jitsu esportivo, né? Ele acha que o jiu-jitsu deveria ser feito mais antigamente, porque o MMA, quando se coloca tempo numa luta, por exemplo, para um lutador de jiu-jitsu, eu acabo tirando a vantagem de alguns lutadores. Um cara que trabalha mais no peso, que trabalha esmagando o adversário, ele precisa de tempo para o cara se desesperar. E aí ele já não tem esse tempo no MMA porque ele tem 5 minutos. E como o jiu-jitsu chegou com uma luta quase desconhecida naquela época, não se conhecia o jiu-jitsu nacionalmente. E aí o Royce Gracie foi fazendo aqueles milagres, né? Um cara magro, franzino, contra um lutador grande ganhando. Aí o que aconteceu? Todo mundo foi fazer jiu-jitsu. E aí entrou o pessoal, me lembro bem, assim, o pessoal que lutava Muay Thai. E esse pessoal começou a treinar, não se deixar jogar no chão. Porque ele sabia que se ele caísse no chão, ele estava perdido a luta para ele. Então eles começaram a fazer o wrestling, né, que é a luta greco-romana, já para não deixar cair. Eu não quero cair, porque em pé eu tenho vantagem. Eu sou um lutador de Muay Thai, em pé eu tenho toda a vantagem. Se eu não cair, provavelmente eu ganho a luta. E foi acontecendo isso, a gente foi vendo, quem viu a evolução do MMA, viu isso. O pessoal não deixava cair, aí bonde de trocação, bem treinado no Muay Thai, já entrava com cotovelada, joelhada, chute, clinchava, e começou a levar vantagem. E aí o pessoal começou a fazer esse mix de artes marciais, né? Tanto que a gente, se for ver uma luta de MMA, a gente tem mais gente que luta jiu-jitsu e Muay Thai para poder segurar, e outras artes marciais são muito pouco usadas. Tipo, tem o Lyoto Machida que luta karatê, um ou outro pontual que faz outra luta que não fez essas duas. Então, esse mix, o martial arts, eu também sempre achei um pouco... Na verdade, é mistura de duas lutas, não tem uma mistura de todas as lutas. Perfeito. Não sei. Essa é a minha avaliação do Mixed Martial Arts, né? Os caras acabaram pegando 3 lutas, que é o wrestling, o jiu-jitsu e o Muay Thai, e focando nisso só. Exatamente. Sendo que o karatê, o Lyoto Machida mostrou quão poderoso é o karatê numa luta corpo a corpo. Todas as artes marciais, eu sempre defendia isso, né, antes da criação do MMA. Qual é a melhor arte marcial?
não tem a melhor arte marcial, tem o melhor lutador, mais bem preparado. Se você estiver preparado na tua arte marcial, bem preparado, você vai enfrentar qualquer obstáculo. Tá? E assim, se você for ver o judô tem luta em pé, o judô tem luta no chão, o judô tem trocação. Você vai pegar o Muay Thai, o Boran, por exemplo. O Boran tem luta em pé, tem luta no chão, tem arremesso, tem ataque às articulações. O karatê da mesma forma. Enfim, tem coisas que a gente, o que não é praticante daquela arte marcial, não conhece a fundo. Conhece alguns golpes, não conhece a fundo. Então, assim, as artes marciais, elas têm seus segredos, cada uma delas. Então, volto a dizer, não temos a melhor arte marcial, temos o melhor atleta, né? O lutador mais bem preparado. Então, é por aí. Mas, Ruiter, assim, só para a gente encerrar, então, para não se estender demais, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus prêmios, da tua carreira agora como cineasta, e quais são os seus objetivos agora para pós-pandemia. Bom, eu sou um produtor independente, né? Eu faço cinema independente. Eu não sou contra a lei de incentivo, mas eu não quero usar. Eu acho que sempre que a arte se envolve com o governo, a gente acaba perdendo a arte, né? Então, eu sempre fiz cinema independente. E apesar de eu ter feito ficção, eu gosto muito de fazer documentário. Eu sou um documentarista, né? E ultimamente eu acabei entrando na temática militar, fiz alguns filmes de temática militar, porque meu pai é militar, como eu falei anteriormente, estudei no colégio militar e acabou recorrendo. Fiz um filme sobre os pracinhas da Segunda Guerra, fiz um filme sobre a missão de paz no Haiti, e aí, consequência de um prêmio que esse filme da missão de paz ganhou, veio um convite para eu fazer um filme sobre as enfermeiras que participaram da Segunda Guerra Mundial. A filha dela me entregou o prêmio e falou, devia fazer um filme sobre as enfermeiras. E eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial, sempre gostei, participo de grupos, vejo filme, livros, essas coisas. Eu sabia muito pouco sobre as enfermeiras do Brasil, então até eu, que era o estudioso do assunto, assim, não tão estudioso, mas que gostava do assunto, não sabia delas. E aí eu comecei a estudar elas, caiu o diário da Araci na minha mão e eu fiz um filme em cima do diário dela, dos relatos da guerra. Esse filme no Brasil não foi muito, assim, não correu muito dentro do Brasil, ele participou de um festival, foi premiado aqui no Brasil, só que no exterior ele estourou. Ele já foi até agora a 42 festivais internacionais, já foi premiado em 15 ou mais, eu até tenho que parar para contar, já foi em 4 continentes, mais de 10 países, então lá fora ele estourou bastante, assim, ele foi para o Japão, foi na Índia, ele fez muito sucesso, foi convidado para vários festivais na Índia, aí recentemente na Alemanha, que tem um festival que vai acontecer esse final de semana, um festival é Free Weekend Independent Festival. É de graça, o filme vai estar lá, quem quiser entrar para assistir, depois eu mando o link para o senhor botar, de repente, na descrição para quem quiser entrar no festival e ver. Os filmes estão lá, é gratuito, tem filme em mais de 101 países, parece. Não, 40 países. 101 filmes de 41 países. E esse filme ele acabou tendo uma relevância muito forte lá fora, né? Foi para a Grécia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, e aí ele estourou lá fora e até uma coisa impressionante, porque antigamente, meus filmes eu não legendava, deixava ele dentro do mercado nacional. E esse eu resolvi legendar. E ele foi muito bem aceito fora do país, assim, ele, né, tanto que foi para 41 festivais fora e um aqui dentro, né? Ele estourou lá fora. Perfeito, Rui. Parabéns, então, pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns por... Nós temos aí, que eu sempre digo, a gente tem perto da gente tantos talentos, né, que muitas das vezes a gente não conhece, está procurando coisas lá fora, e temos aqui no nosso quintal. Então, mais uma vez, pessoal, eu gostaria de ressaltar o trabalho do Ruiter, que tem prêmios nacionais e internacionais de cinema, e um amante das artes marciais. Então, se você gostou deste vídeo, se você nos acompanhou até o final, espero que sim, curta o nosso vídeo, divulgue para os seus amigos, e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ajude que o YouTube nos reconheça como relevantes, tá certo? Ruiter, meu muito obrigado, um bom dia para você, foi um prazerzaço falar contigo novamente.
Igualmente, foi um prazer.